Portugal, Espanha e Grécia contra corte de 15% do gás proposto por Bruxelas. Medida é para já voluntária, mas pode tornar-se obrigatória. Banco Central Europeu aumenta taxas de juros na zona euro em meio ponto percentual. Subida da inflação na origem da medida do BCE. Primeiro-Ministro Mário Draghi volta a apresentar a demissão e desta vez o Presidente Mattarella aceitou. Itália precipita-se para novas eleições no outono. Conservadores vão decidir entre Rishi Sunak e Liz Truss quem será o novo líder e futuro primeiro-ministro britânico. A Península Ibérica rejeita o corte de 15% no consumo de gás proposto por Bruxelas e a Grécia seguiu o exemplo. A medida foi anunciada esta quarta-feira pela Presidente da Comissão Europeia durante a apresentação do Plano de Emergência para reduzir a procura de energia. Portugal considera a proposta de Bruxelas insustentável. Em declarações ao Jornal Expresso, o Secretário de Estado do Ambiente e da Energia disse que um corte de 15% no consumo de gás obrigava o país a ficar sem eletricidade. Para João Galamba, Bruxelas não teve em conta as especificidades da Península Ibérica, onde a seca obrigou ao aumento do consumo de gás na eletricidade. Em Espanha, a Ministra da Energia sublinhou que o país não depende do gás russo e fez esforços para investir em infraestruturas de armazenamento e liquefação de gás. Teresa Ribera garantiu que não vai haver cortes para as famílias ou indústrias. Defendemos os valores europeus, mas não nos podem exigir um sacrifício sobre o qual nem sequer nos pedir uma opinião prévia. A diferença em relação a outros países é que não vivemos acima das nossas possibilidades do ponto de vista energético. Na apresentação do plano para a redução do consumo de gás na União Europeia, a Presidente da Comissão pediu a colaboração e a solidariedade de todos os Estados-membros, independentemente da maior ou menor dependência em relação ao gás russo. A redução de 15% no consumo de gás a partir de agosto é para já voluntária, mas vai tornar-se obrigatória em caso de emergência. Pela primeira vez em 11 anos, a zona euro vai ver as taxas de juros aumentar. O Banco Central Europeu anunciou esta quinta-feira uma subida de 0,5%. A medida, justifica a Presidente do BCE, pretende travar a escalada da inflação. Christine Lagarde coloca a meta nos desejáveis 2% a médio prazo. Em junho, a inflação na zona euro estava nos 8,6%. A inflação continua a ser indesejavelmente elevada e prevê-se que se mantenha acima do nosso objetivo durante algum tempo. Os dados mais recentes consideram um abrandamento do crescimento para a segunda metade de 2022 e mais além. Ao mesmo tempo, esta desaceleração está a ser amortecida por uma série de fatores de apoio. O Conselho do BCE decidiu aumentar as taxas de juros diretoras e aprovou o instrumento de proteção da transmissão. A ferramenta, também conhecida como IPT, trata-se de um programa de combate à crise da dívida. Um instrumento de intervenção para impedir um aumento desproporcionado das taxas de juro de alguns países. Ao continuarmos a normalizar a política monetária, o instrumento de proteção da transmissão vai garantir que a nossa postura de política monetária seja transmitida sem problemas em todos os países da zona euro. A singularidade da nossa política monetária unitária é uma condição prévia para que o BCE possa cumprir o seu mandato de estabilidade de preços. A inflação, diz Lagarde, deverá continuar indesejavelmente elevada nos próximos tempos e está a alastrar-se para cada vez mais setores. Um cenário agravado pelo abrandamento económico, a subida dos preços da energia e disrupções nas cadeias de abastecimento. O primeiro-ministro Mário Draghi voltou a apresentar a demissão e desta vez o presidente de Itália aceitou. Sérgio Mattarella tinha pouco espaço para rejeitar a demissão, depois de Draghi não ter conseguido manter a maioria do apoio no Parlamento. Na abertura da sessão desta quinta-feira, na Câmara dos Deputados, o ainda chefe de governo disse que, à luz do voto expresso quarta-feira à noite no Senado, iria suspender de imediato a sessão para se dirigir ao Presidente da República e apresentar-lhe a sua decisão.
Obrigado por tudo, afirmou Mário Draghi, dirigindo-se aos deputados e recebendo de volta aplausos. Após apresentar a demissão a Sérgio Mattarella, Draghi encontrou-se também com a Presidente do Senado, Elisabetta Casellati. A demissão já confirmada precipita a Itália em novas eleições que deverão acontecer entre o final de setembro e o início de outubro. Até lá, Draghi mantém-se em funções, assim como o Executivo, agora no Governo. A demissão do primeiro-ministro Mário Draghi está a deixar muitos italianos inquietos. No exterior do Palácio Quirinal, em Roma, as reações são de preocupação pelo futuro do país, neste contexto particularmente difícil. Neste momento, a Itália depara-se com um grande problema que está certamente ligado à crise do governo e também está ligado aos nossos parceiros europeus. Por isso, espero sinceramente que Draghi possa reconsiderar e que este governo possa avançar, porque a situação será muito crítica para o país. Já temos a crise, a guerra, a pandemia. Resumindo, acredito em Draghi, que é também uma pessoa muito respeitada na Europa, na minha opinião. E é uma pena porque eu sou italiana e esperava que os nossos políticos não fossem tão longe. Na última semana, 14 mil presidentes de Câmara, uma associação de médicos, outros grupos de pressão e dezenas de milhares de cidadãos assinaram petições para que Draghi continue. Cabe agora aos membros do Partido Conservador Britânico escolher entre Rishi Sunak e Liz Truss quem será o novo líder. A dupla chegou ao escrutínio final após a última ronda de votação dos colegas parlamentares conservadores. Os números de votos expressos para cada candidato é o seguinte: Mordaunt 105, Sunak 137, Truss 113. Ambos já declararam a pretensão de se tornarem líderes do partido e, dado que os conservadores estão no governo, ocuparem o lugar de primeiro-ministro do Reino Unido. Ajudei este país a passar por um período incrivelmente difícil nos últimos 2 anos. Procurei apoiar quem precisava, por exemplo, com a licença de trabalho. É isso que podem esperar de mim daqui para a frente. Liz Truss afirma ser a pessoa que pode entrar em Downing Street e fazer as coisas acontecerem. A corrida já produziu disputas partidárias amargas, mas na realidade ambos são de centro-direita, preferem impostos mais baixos, um Estado menor e são pró-Brexit. Agora cabe aos 160 mil membros do Partido Conservador decidir. O resultado será anunciado em 5 de setembro. Entretanto, o primeiro-ministro demissionário Boris Johnson fez aquela que muito provavelmente será a sua última intervenção no Parlamento antes de deixar o poder em setembro e terminou de forma original. Mr. Speaker, I want to thank everybody here and hasta la vista, baby. Thank you. Os Estados Unidos entregaram cerca de 14 milhões de dólares em peças de arte à Itália. A entrega formal aconteceu esta quarta-feira. Trata-se de obras e artefactos históricos que circulavam no mercado negro. As peças foram apreendidas pelas autoridades de galerias de arte e colecionadores privados durante um período de 5 anos. Hoje temos o orgulho de repatriar 142 antiguidades avaliadas em mais de 13 milhões e 900 mil dólares para a Itália. Peças que foram apreendidas na sequência de uma investigação a Michael Steinhardt e outros traficantes de antiguidades. Uma das peças mais destacadas é um fresco da antiga cidade de Herculano, destruída com a erupção do Monte Vesúvio há quase 2000 anos. Estão a olhar para uma das nossas peças mais extraordinárias e historicamente significativas. E este é um fresco de Herculano. Herculano e Pompeia foram as 2 cidades destruídas pela erupção do Monte Vesúvio em 79 d.C. As autoridades italianas vão expor algumas destas obras num museu em Roma dedicado à arte que foi retirada do mercado negro fora do país.